Vamos lá, vamos juntos, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, estudos importantes para que a gente possa, de fato, dominar esse assunto e arrasar. Vamos arrasar, combinado? Vamos gabaritar qualquer prova, vamos entender muito, ajudar nossos clientes. É tão gostoso saber o que está fazendo. Não é decoreba não, é entender mesmo. Vamos lá, o primeiro bloco foi um bloco um pouquinho mais teórico, pela necessidade de aprender a parte histórica, a parte introdutória do direito processual civil, mas agora mais leve, tá? Então vamos juntos aqui, ó. Vamos lá. Em relação à norma jurídica, o que eu quero trazer para você? Vigora entre nós o princípio da supremacia da lei, ou seja, norma escrita emanada da autoridade competente. As principais características da norma jurídica são, anote aí, primeira, generalidade, já que ela se aplica a todas as pessoas indistintivamente, ou ao menos a uma categoria delas, né? Daí para o seu caráter abstrato. Eu trago para você também imperatividade, anote aí também. Então a primeira generalidade e a segunda imperatividade. E aí em relação à imperatividade, eu trago para você também, muito importante, é a norma, pois ela impõe a todos os destinatários uma obrigação. É uma obrigação e por isso a norma tem em regra seu caráter, chamado caráter bilateral, né? Bilateral que seria mais correto. Ou seja, a cada dever imposto corresponde um direito. Tá? E aí eu trago um exemplo, acho que fica bem didático, né? Se impõe o dever de não causar dano a alguém, assegura a vítima o dano, o direito de ser indenizada. Quando você causa dano a alguém, você tem que indenizar essa pessoa. Por isso a norma é imperativa, imperatividade. Mais uma classificação importante dessas principais características da norma jurídica, eu trago para você autorizamento, né? O autorizamento também, que consiste na possibilidade de o lesado, pela violação à norma, exigir o cumprimento, o que estabelece a distinção entre as normas legais e as éticas e religiosas também. Autorizamento. Mais uma classificação que eu trago para você é a permanência. Nós falamos aqui permanência, que significa que a norma vigora e prevalece até a sua revogação. Isso é fato, até a sua revogação. E também emanação da autoridade competente, nos termos impostos pela Constituição Federal, podemos dizer sim que existe a emanação da autoridade competente, temos que respeitar isso, então também é importante. Eu classifico aqui em duas categorias de normas, tá? Existem as normas cogentes e as não cogentes, acho que fica bem didático assim. Essa classificação, gente, leva em conta a imperatividade da norma, que pode ser cogente, ou seja, de ordem pública, de fato não pode ser derrogada pela vontade do particular, ela tem que ser editada com a finalidade de resguardar os direitos e interesses da sociedade, e ponto. Já nas normas não cogentes, que é a outra classificação que eu queria falar para você, ela também é chamada de dispositiva, e não contém um comando absoluto, inderrogável, mas a sua imperatividade relativa. Eu diria que ela subdivide, a norma não cogente, ela se subdivide em permissiva, quando autoriza o interessado a derrogá-la, dispondo da maneira e da forma como convier, e também existe a classificação da não cogente supletiva, que é aplicável na falta das disposições em contrário das partes. Então, um ponto importante. Então, nós temos as normas cogentes, ordem pública, as normas inderrogáveis e as normas de interesse da sociedade. As normas cogentes de ordem pública, de fato, diferentemente das normas não cogentes ou dispositivas, não são de interesse público. Tá? Em relação à norma processual, o que eu trago para você? A norma processual trata das relações em que participam do processo, bem como do modo pelo qual os atos processuais se sucedem no tempo. Em resumo, cuida da relação processual como aquelas relativas, né, aos poderes do juiz, ao ônus e os direitos das partes, ou do procedimento como as regulam a sucessão dos atos na audiência. Nem sempre, gente, é fácil distinguir e classificar quais são as normas processuais cogentes e as normas dispositivas ou não cogentes. Como o processo civil integra o direito público, então isso que você tem que levar para a prova, tem que levar para a vida, suas normas são predominantemente cogentes, né? Sendo menos comuns aos dispositivos.
O CPC ampliou, em comparação à legislação anterior, as hipóteses de derrogação pelas partes das normas processuais, permitindo, inclusive, de forma aberta, que elas convencionem com a fiscalização e a supervisão do juiz. E aí eu trago para vocês as alterações dos procedimentos para adaptá-las às especialidades da causa. E aí nós temos o artigo 190, né? O artigo 190 ele esclarece o quê? Que versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-las, né? Ou ajustá-los às normas específicas da causa a convencionar, sobre o ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, o que quer dizer esse artigo? Nós podemos fazer acordo, nós podemos fazer um acordo, tentar resolver fora do Poder Judiciário, né? Versando sobre o processo dos direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes capazes de estipular mudanças no processo. Então, as partes podem criar mudança. Em conjunto, as partes podem pedir prazo ao processo, né? Suspensão por um período, até para que possa ser investigado, saia uma perícia. Então, é fato. Mas isso não afasta o caráter predominantemente público das normas de processo, que de fato evidencia nas atribuições do poder ao juiz para controlar as convenções, recusando-as a aplicá-las quando nulas ou abusivas, além de entabular também a negociação processual. Nas causas que permitem a autocomposição, artigo 190 do Código, o caput, a cabeça do Código, né, do artigo, podem as partes estabelecer um cronograma dos atos de processo. E o artigo 191 também esclarece que fazer a delimitação consensual dos fatos, das questões, né, de fato de direito, inclusive sobre as quais recairá a prova, também pode apresentando a homologação do juiz. Artigo 357, parágrafo 2º. Inclusive indicar por consenso o perito que desejam, também, o artigo 471. E também vale a pena lembrar, né, que, porém, ainda de acordo comum, escolher o conciliador, o mediador, mesmo que não cadastrados no tribunal, também isso no CPC permite, ou a Câmara Privada de Mediação ou Conciliação, conforme o artigo 168. O CPC manteve as normas dispositivas que já existiam no Código de Processo Civil anterior. Aqui tratam de possibilidade da inversão convencional, né, do ônus da prova, as que permitem a suspensão do processo e da audiência de instrução por convenção, as que estabeleçam regras de competência relativa, que pode ser derrogada pelos litigantes. Então, o CPC atual ele trouxe com ele também essas classificações antigas do antigo CPC. Em relação às fontes formais da norma processual civil, a expressão fonte do direito, de fato, é equívoca, né? Pois pode ser empregada em mais de um significado. Pode indicar o poder de criar normas jurídicas e a maneira pela qual o direito se manifesta. Isso é fato. É tradicional a distinção entre fontes formais e fontes não formais do direito. Embora tal distinção não seja de grande relevância prática, são fontes formais as que expressam o direito positivo, as normas pelas quais se manifesta. A fonte formal, por excelência, é a lei, né, gente? A lei é a fonte formal, primária, considerada primária. Além dela, pode ser mencionadas a analogia, o costume, os princípios gerais do direito, necessários porque o ordenamento jurídico não pode conter lacunas, buracos, furos, né? Cumpre-lhes, né, fornecer os elementos para supri-las, esses buracos, né, de fato. Podem ser citadas também as súmulas, hein, gente? As súmulas do Supremo Tribunal Federal, do STF, como também o efeito vinculante, bem como as decisões definitivas de mérito, proferidas também pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, nas ações diretas de constitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade também. Fontes essas consideradas formais, acessórias ou indiretas. E também as demais hipóteses de precedentes vinculantes, que inclusive são numeradas pelo artigo 927 do CPC. Então vamos lá, para ficar didático e ficar fácil, hein? Anota aí, vamos lá. Fonte primária, fontes primárias, temos que saber isso. Lei, fontes formais, né, acessórias, lei. Outra fonte primária, então, analogia, costumes e princípios gerais do direito, erigidos em fonte formal pelo artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Também a súmula vinculante, editada pelo Supremo, né, Superior Tribunal de Justiça,
Isso aparece no artigo 103A e parágrafos da Constituição Federal. Também na Lei 11.417 de 2006. Também eu trago para você também as decisões, né, decisões definitivas de méritos proferidas pelo pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, retificando aqui, as decisões proferidas, as decisões definitivas, né, de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle direto de constitucionalidade. Isso aparece no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Também trago para você os demais precedentes vinculantes, enumerados no artigo 927, e aí aparece o inciso 3, 4 e 5 do CPC. E terminando, né, finalizando aí, mas nós entramos nas fontes não formais. E as fontes não formais, anota aí para ficar bem separadinho, bem didático, nós temos a doutrina. A doutrina é considerada a fonte não formal, se destaca, né, a doutrina. Os precedentes jurisprudenciais não vinculados também, né? Também acho que dá para trabalhar bem como fonte não formal, de forma didática. As fontes da norma processual, nós podemos dizer que elas se dividem em fontes formais e fontes não formais do processo. Então, fontes formais, lei, analogia, costumes e princípios gerais do processo, isso é o artigo 4º, súmula vinculante e decisões definitivas do mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle direto de constitucionalidade. Agora, em relação às fontes não formais, doutrina e precedentes jurisprudenciais, salvo aqueles erigidos como fonte formal, tá? O artigo 927, gente, do Código de Processo Civil, traz hipóteses precedentes vinculantes não previstas na Constituição Federal. São as tratadas nos incisos 3º, 4º e 5º. E aí eu trago para você os acórdons, incidentes de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, né, em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo, os enunciados das súmulas do STF, em matéria constitucional, e também o STJ em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem também vinculados, tá? A atribuição de eficácia vinculante, gente, a essas hipóteses carece de previsão legal, né, chamada previsão constitucional, é o termo mais adequado. E a Constituição poderá estabelecer outras situações de precedente vinculante. De qualquer forma, eu trago aqui o sistema do CPC atual, o Código de Processo Civil atual, ele está fundado na exigência deles, que estão enumerados no artigo 927, assim como nos termos da lei processual em vigor, os precedentes vinculantes devem ser incluídos como fontes formais do direito e as normas processuais civis têm as mesmas fontes, né, que as normas em geral, tanto as principais ou diretas quanto acessórias ou indiretas, tá? Então é importante. E aí, dentro do contexto mais prático, mais leve, a lei federal, gente, como fonte formal de processo civil. A disciplina do processo civil ela é feita em regra por lei federal, concorda? O Código de Processo Civil, as disciplinas cíveis de processo civil, né, em regra, são estipuladas por lei federal. E aí eu trago nos termos do artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal, aparece lá, compete à União legislar sobre o direito processual civil. Todavia, olha que interessante, o artigo 24 da Constituição Federal atribui competência concorrente à União e aos Estados para legislar, sim, sobre procedimento em matéria processual. Então nós temos aí, de fato, essa exceção. Os incisos 1º, 2º e 3º desse dispositivo determinam que a União editará as normas gerais sobre o procedimento, mas cabendo aos Estados competência suplementar para editar as de caráter não geral. E na ausência de lei federal, a competência estadual é plena, podendo, inclusive, o Estado editar normas de cunho geral. Então, é importante saber disso, né? A grande dificuldade que o tema de competência legislativa traz sobre as regras de processo é, de fato, distinguir quais são as regras de processo e quais são as regras de procedimento, uma vez que todo processo corresponde a um procedimento e que todo procedimento diz respeito a um processo. Diante disso, eu trago para ficar bem didático, é possível dizer que, em regra, as normas procedimentais são as que versam exclusivamente sobre a forma pela qual os atos processuais se realizam e sucedem no tempo, e diferem, né, das que tratam das relações entre os sujeitos do processo quanto aos poderes,
faculdades, direitos e também ônus atribuídos a cada um, mas a qualificação de uma norma como processual ou procedimental pode gerar indetermináveis discussões, e isso já há muitos anos, né? O CPC, anote aí, ó, isso é importante, hein? De forma didática, de forma prática. O CPC é uma lei federal ordinária, sendo o repositório mais comum de normas do processo. Mas há inúmeros outros diplomas que se relacionam direto ou indiretamente ao processo civil. E aí eu trago a lei do juizado especial, civil, antigo pequenas causas, né? O GCRIM. O GCRIM é criminal. O JEC, né? O JEC, para não confundir. A lei do mandado de segurança também. A da ação civil pública. A lei de falências. A lei do inquilinato, 8.255 de 91. A lei do Código de Defesa do Consumidor, lei 8.078 de 90, entre outras também, né? Nós temos sim nesse cenário, e é importante estudar também, a Constituição e leis estaduais. Os estados têm competência concorrente para editar normas de cunho estritamente procedimental, cabendo à União editar as normas gerais e aos estados as suplementares. Ficou bem claro e definido isso. Não havendo lei federal, a competência estadual para legislar sobre o assunto será plena. Isso aparece na Constituição Federal. Além da competência concorrente, a Constituição Federal atribui aos estados incumbência de organizar a sua própria justiça, editando leis de organização judiciária. Isso aparece no artigo 125, né? Bem como dispor sobre a competência dos tribunais e sobre a declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais e municipais. Dentro desse estudo, nós podemos trazer que fontes formais acessórias existem. E quais são, professor Júlio? Eu trago a resposta para você. As fontes formais acessórias, eu diria que são as mesmas das normas em geral, estabelecidas pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, analogia, costume, princípios gerais de direito, que servem sim para suprir as lacunas do ordenamento jurídico, integrando, né, a elas e acrescendo as decisões definitivas e de mérito do Supremo Tribunal Federal também, controle concentrado de constitucionalidade, conforme aparece no artigo 102 da Constituição Federal. Então, importante também. Em relação às fontes não formais, eu diria que as fontes não formais são, sim, para a prova, a jurisprudência, ressalvadas as hipóteses de precedentes e súmulas vinculantes, e a doutrina também. O julgador, ao examinar controvérsia relacionada a determinada norma processual, ele pode socorrer de precedentes judiciais ou da oposição dos estudiosos da ciência do processo civil, que é a doutrina, que nos interessa, em geral, a jurisprudência, né? Lembrando que a jurisprudência, no nosso ordenamento jurídico processual, é oriundo do sistema romano-germânico, que estava baseada fundamentalmente na escrita, na norma escrita, embora mesmo antes da entrada em vigor do Código atual, o Código de 2015, já fosse possível identificar a influência do sistema anglo-saxônico, né? Saxônico, em relação. Com a nova lei, que adotou o sistema de os precedentes vinculantes, pode-se afirmar sim que o nosso sistema processual, embora ainda predominantemente embasado no civil lei, né? O civil lei eu falo na lei material, passou a ser, de certa forma, um sistema híbrido, já que tal acontece com outros países também. Os precedentes e súmulas vinculantes também podemos dizer que em verdadeira fonte formal de direito é utilizado no Brasil também na prática, tá? Então, ponto importante também a ser estudado. Em relação à interpretação da lei, eu quero trazer para você que a lei obriga a todos, não dá para fugir, ninguém pode alegar ignorância para descumpri-la, as normas jurídicas são gerais e abstratas e cabe ao juiz aplicá-la de forma concreta, ao caso concreto, então nós vamos aplicá-las ao caso concreto em si. E ao realizar essa tarefa, o juiz deve partir do texto legal, mas não deve ficar restrito a ela. Antes, deve compreendê-las à luz do sistema jurídico, buscando alcançar a finalidade com que a norma foi editada. Além disso, deve compreender também que a norma não exige, de fato, concreto, isolado, mas a parte de um conjunto maior, de um sistema jurídico global. E aí eu quero dizer que para que o juiz possa formular bem a norma concreta, que regulará a questão que lhe é submetida, é preciso sim, primeiro, que ele interprete a norma geral e abstrata, e não basta que ele se atenha estritamente ao texto de lei, como se a norma abstrata estivesse isoladamente, né, de forma totalmente isolada e desprovida de um fim. Então, importante isso também.
Cumpre lembrar também, por exemplo, que os princípios fundamentais do processo estão na Constituição Federal e que toda a legislação processual deve ser interpretada com consonância com o que dispõe a Carta Magna. Isso já aparece logo no artigo 1, né, do CPC. O artigo 5º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro se aplica também ao processo que dispõe a aplicação da lei e o juiz atenderá aos fins sociais a ela que se dirige e às exigências comuns também. Já o artigo 8, gente, isso é importante também, dispõe expressamente que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando também a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e a publicidade e a eficiência, tá? Que são os requisitos importantes. Nós voltamos aqui na próxima aula para continuar o assunto. Muito obrigado e até já!